Hoje, os chefes de Estado e de governo debateram o desenvolvimento sustentável e também a transição energética. Vamos fazer uma análise desse encontro, também sobre os acordos firmados, com o doutor em Direito Internacional e também professor da UniArnaldo, Vladimir Feijó. Feijó, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. De tudo que já foi dito aqui, qual a análise que você faz em relação a esse G20, do que foi acordado? Conseguimos algum avanço? O que podemos esperar, hein? Kelly, pelo menos parece que essa vontade de ter uma manifestação de consenso serviu para fazer pressão para aqueles que tinham resistência. O caso da Argentina e alguns países europeus, em especial, que desejavam um dedo na ferida muito mais pesado contra a Rússia, e isso ficou de fora. Agradeço pela oportunidade, boa tarde. Eu estava esperando que a declaração final só saísse hoje, mas acabou saindo ontem à noite. Um texto extenso, com 85 parágrafos, abrindo o texto, uma descrição da situação com 4 parágrafos. Depois a gente tem o enfrentamento das guerras internacionais. Quando se discutiu o tema de fome, que o Brasil queria dar a cara, eu fui surpreendido com o tamanho, dentre os 20 parágrafos desse tema, que associa a fome aos outros objetivos do desenvolvimento sustentável, aquela Agenda 2030, que de fato tem um tema de direitos humanos, um tema de mercado e um tema do meio ambiente. E esse documento costurou todos eles. Fiquei surpreso também quando, na parte final, sobre as reformas das instituições, discutidas ontem à tarde, houve ênfase não só sobre o Conselho de Segurança, mas a importância também de revisitar o funcionamento do Banco Mundial e do FMI, mas também introduziram 2 novos tópicos: o papel da inteligência artificial e também a revisão do próprio G20. E, Kelly, se tem alguma coisa que parece que esse G20 deixou um legado, ou pelo menos promete deixar o legado pelo menos para o ano que vem, é a inclusão do G20 social, que a África do Sul, ao receber o bastão, se comprometeu a manter, já que desse documento final foram anexadas essas propostas que a gente ouviu o presidente brasileiro falar, que vieram das negociações desse foro paralelo, que tem por objetivo democratizar as discussões do G20, ou seja, em vez de só terem os chefes de Estado supostamente falando em nome dos seus respectivos povos, ter espaço também para a sociedade civil organizada, escolas, ONGs, centros de pesquisa, entidades de classe, como por exemplo da indústria ou da agricultura, também fazerem as discussões paralelas e elas serem anexadas ao que os governantes decidirem. Isso é importante, porque muitas vezes quem está lá na ponta sabe de uma solução ou propõe uma alternativa que às vezes é até a mais fácil do que aquela sugerida pelo especialista que não está em campo, não está literalmente vivenciando o problema ou aquele desafio, né? Feijó, o fato é o seguinte: o Brasil cedia esse evento num momento complicado global, né? Vários chefes de Estado com opiniões distintas, com desafios diversos e também posicionamentos completamente opostos no mesmo lugar. Esse já é um ganho da diplomacia? Eu acho que sim, apesar da gente ter todo um histórico recente, eu inclusive em muitas minhas análises insatisfeito como a minha área de estudo e a diplomacia estava sendo abandonada por um jogo de força, esse G20 foi de fato uma vitória, não só do Ministério de Relações Exteriores brasileira, mas também de outros tantos países, para mostrar que apesar de divergência, tem campo de vitória. Veja o caso, na abertura desse tema do G20, foi trazido aquilo que se temia do Milei, recusar assinar o documento e quebrar essa ideia de consenso. Porém, o Brasil foi lá e trouxe algo de interesse da Argentina. A China também levou e fez pressão para a Argentina. Ela tem 2 usinas em construção na Argentina, mas que estão paralisadas, e usou isso como pressão. Em contrapartida também se comprometendo a fazer swaps de câmbio para que a Argentina siga exportando soja para a China. E diferentes países europeus
europeus colocaram as suas pressões, dizendo: olha, Argentina, se você quiser renovar o seu acordo com o FMI, você tem que fazer essa concessão, né? E de alguma forma parece que resultou benéfico, porque a gente teve um documento de consenso, apesar do Milei dizendo: eu pessoalmente discordo, mas o Estado argentino, o povo argentino e as instituições estão de aval com esse documento, ou seja, negociou e teve que ceder nesse ponto. Vamos lembrar a todo mundo que o G20 foi criado lá em 1999 em resposta a crises financeiras. Então, o principal objetivo é realmente uma cooperação econômica entre os países, entre os estados, mas isso vai sendo ampliado à medida que o tempo vai passando, né? Hoje, o G20, qual o papel que você acredita que possa desempenhar daqui para frente, uma vez que ele não tem ali uma imposição de obrigar ninguém a cumprir nada, não são criadas leis, mas, enfim, são firmados acordos. Historicamente, esses acordos, Feijó, eles vêm sendo cumpridos? Eu vou tentar não ser muito acadêmico e conectar ao que a gente disse antes, Kelly. A vitória da diplomacia se dá pelas conversas. Isso que o G20 os BRICS também o são, a gente chama de arranjos ad hoc. Sem nenhum documento, uma carta, um protocolo de como as coisas devem funcionar, de que os países assumem essas e essas obrigações. É realmente um espaço para conversa. E o G20 veio se mostrando como um campo preparatório para a reunião nesses outros ambientes em que tem protocolo muito rígido e as obrigações. Por isso que o G20, sobre essa presidência do Brasil, falou da importância de reformular as instituições. Só que quando você chega nesses foros mundiais, que tem 190 países ou mais, ou nesse entorno, é muito mais difícil você negociar um texto se ali forem tidas as principais discussões. O G20, portanto, consegue antecipar as discussões com 19 países, as maiores economias, 2/3 da população mundial, e quando esses fecharem um acordo, fica muito mais difícil os 170 países além negarem que esse texto esteja na negociação. Então você acelera, né, o processo de reforma ou de decisões em outros ambientes. A importância do G20 é esse. Por mais que ele tenha nascido para ser uma alternativa ao G7 para discutir as questões econômicas, ele simplesmente se acrescentou como um ambiente de discussão. O G7 não sumiu, os BRICS apareceram, seguem existindo, União Europeia, União Africana, Mercosul e outras tantas instituições que fazem as suas discussões reduzidas, né, regionais, e aí vem para esse foro global com os principais países, unindo os diferentes pontos de vista, e podem depois para uma conferência específica para assinar um tratado ou discutindo na Assembleia da ONU, do FMI e outras instituições, e implementar um novo acordo e aí sim mudar. O que o G20 fecha de acordo, ele depende de um compromisso unilateral, o país cumprir com a palavra. Então, parte desses acordos são cumpridos, para responder o que você me perguntou, e outra parte são acordos genéricos mesmo. Nos comprometemos a seguir discutindo para que no próximo encontro ou em tal organização internacional o assunto seja encerrado. E isso tem sido cumprido também com muita frequência. De qualquer forma, Feijó, o presidente Lula falou há pouco sobre acordos em relação a um comércio sustentável. E agora, à tarde, na volta do almoço, 271 atividades estão previstas, inclusive com reuniões bilaterais. Ou seja, muita água corre embaixo da ponte também nesses bastidores. Ou seja, nesses encontros entre dois países. É uma ótima oportunidade, inclusive, de os países que têm temas específicos com outro realizarem, né, esses encontros paralelos. Mas é importante também, Kelly, que a própria discussão do G20 agora fez reafirmar uma visão que eu acho que está bastante difundida ao redor do mundo nas pessoas mesmas, que é preciso resgatar a soberania, que os países têm que ter decisões próprias sobre os diferentes temas. Então, que talvez aquela utopia de ter grandes tratados globais com todo mundo com os mesmos direitos e deveres, talvez tenha ficado no passado. Essas é para apenas algumas circunstâncias específicas. Então, nesse encontro se fala de ideias, de valores, né, princípios genéricos, e liberam os estados para discutir compromissos específicos de acordo com a sua realidade. Então, fez muito bem
o presidente Lula, mas também os demais países, ao incluir dentro desse documento, chama a atenção que o desenvolvimento sustentável ele está conectado com emprego, com capacidade orçamentária, com combate à corrupção, com combate às diferentes formas de tráfico e a revisão das instituições. Por enquanto, ainda incipiente, essas questões de tecnologia da informação e inteligência artificial, mas pelo menos já reconheceu que isso também é parte da situação, problema, mas também pode vir daí boas respostas. Professor, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre a importância do evento para a transição energética. Vamos ouvir. Que a transição energética seja uma oportunidade da gente fazer justiça social de uma forma mais equânime no mundo. O presidente Lula tem defendido que tem problemas que são transversais, que não se limitam aos próprios países, não se limitam nas fronteiras dos países, como é a questão da transição energética. Na emissão de CO2, que cria os efeitos climáticos que nós estamos vendo, como vimos no Rio Grande do Sul, não se limita à fronteira do Brasil. Então, há de se haver uma governança onde os países industrializados contribuam efetivamente, como determinou o Acordo de Paris, com recurso para que os países do sul global possam ter novos mercados naquilo que podem proporcionar de descarbonização, tanto no setor de mobilidade e transporte, como nas energias limpas e renováveis, eólica, solar, biomassa. E o Brasil é muito rico na produção dessas energias que vão se transformar, já que nós sancionamos lá no Ceará a lei do hidrogênio verde, vamos se transformar em exportação de sustentabilidade e vão reindustrializar o Brasil, criando um novo círculo virtuoso para a economia, fazendo inclusão social, que é o grande propósito do nosso governo. Construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais fraterna e mais solidária. Pois é, como você vê, professor, o Brasil, que tem um código florestal muito robusto, tem a questão da lei dos biocombustíveis aprovada recentemente, agora essa questão do hidrogênio verde, que o ministro citou há pouco, tem a questão dos créditos de carbono, ou seja, nós temos várias certificações quando a gente mira na exportação, uma vez que muitos países lá fora não fizeram muito bem a lição de casa, né? Um exemplo, por exemplo, é a Europa, né, que desmatou bastante e hoje exige de muitos países, como aqui o Brasil, com a lei antidesmatamento. De qualquer forma, qual é a posição em relação ao Brasil, né, nesse quesito de transição energética? Temos etanol, enfim. Como que o senhor vê o Brasil nesse G20 em relação a esse ponto? Kelly, eu acho que o Brasil tentou costurar uma melhora da sua imagem na década de 80 e 90, apostando no tema do meio ambiente e dessa nossa cultura de preocupar com uma operacionalização de transições justas, reconhecendo oportunidades em diferentes setores. Portanto, apostando no agro como uma ferramenta de transição energética, mas também apostando na geração de empregos. Veja a questão de reciclagem, a transição energética passa por aí também. E, de alguma forma, ele tem buscado, nesses últimos 40 anos, estar na dianteira, apostando, né, e incentivando investimentos nos diferentes setores. E, de alguma forma, isso é visto muito bem por outros países e dá ao Brasil uma margem de manobra, de, entre outras coisas, Kelly, chamar a atenção ao que você disse. Olha, europeus, vocês têm um déficit histórico a compensar. Vocês têm exigido essas questões ambientais como cláusula de exceção em acordos comerciais para autorizar depois vocês criarem sanções econômicas ou criar barreiras não tarifárias ao comércio internacional. Isso não é certo. Existem múltiplas realidades do mundo e as diferentes, né, circunstâncias têm que ser levadas em consideração. O Brasil é um país continental, não pode ser tratado como uma massa homogênea. Temos diferentes realidades e, como eu chamava a atenção, temos diferentes setores econômicos, cada qual com seus próprios desafios de custo, de questão de tecnologia, de acesso mesmo à implementação da transição e, portanto, qualquer regra negociada tem que levar em consideração tudo isso. Então, eu acredito que o Brasil conseguiu e vem reafirmando isso nos diferentes encontros, essa ideia, tá? Que a parte do meio ambiente é necessária, mas ela está conectada a uma preocupação de justiça e reconhecimento da diversidade. Países em desenvolvimento são diferentes de países já rico e industrializados. E dentro de cada país a gente tem necessidades setoriais que precisam ser levadas em consideração também.
Com certeza. E como eu sempre digo, Feijó, aqui no Conexão a gente vai colecionando coberturas de momentos históricos, viu? Você esteve aqui em mais um desses momentos. Muito obrigada pela análise, uma boa tarde para você e até a próxima. Conte comigo sempre, Kelly. Abraço, bom trabalho.